Oi, gente, tudo bom? Mais um videozinho aqui pro canal. E hoje eu vim contar uma história pra vocês, gente. Sabe aquelas histórias que parece que só acontecem em filme, parece até mentira? Não, gente, comigo acontece. Eu falo que eu tinha que criar um canal que era assim, parece mentira, mas não é, porque acontece cada coisa comigo, gente, muito doida. Mas antes de eu começar a contar essa história pra vocês, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue, marca lá o sininho pra vocês não perderem essas histórias loucas que acontecem na minha vida, gente. Então, gente, vamos lá. Eu conheci uma página na internet. Isso tem um tempinho, não foi agora nesse momento, não. Já tem um tempinho. E aquela época, aquele auge, né? De todo mundo conversar pela internet e tal. Aí conheci esse rapaz, um príncipe, gente. Bonito, militar, educado. E ficamos naquela paquera de internet, né? Fala daqui, todo dia se fala, se engatou num namoro virtual, e fala todo dia, e marca, faz plano de se encontrar, e aquela coisa, né? Que vocês sabem. Quem já passou por isso sabe, né? Você acaba se empolgando, você acaba se apaixonando por aquela pessoa virtual. Enfim, depois de um tempo, né? Que a gente já se considerava praticamente um namorado, combinamos o tal encontro. O nome de se ver, de se encontrar. Ele viajava muito, então tinha que aproveitar as oportunidades, né? Dele, que ele viajava demais, ele era militar. Então a gente combinou dele vir aqui perto da minha casa, a gente se encontrar na rua e comer alguma coisa, conversar um pouco. Ou até mesmo ele vinha aqui em casa. Apesar de a gente nunca ter se visto, gente, a gente já conversava há tanto tempo, há meses, assim, que eu já tinha total confiança no boy. Meio doido, né? Agora eu não tenho essa coragem mais não, né? Porque mais tempo eu tive. Uns dias eu tive. Enfim, fui eu, né? Marcamos tudo, combinamos, tá? Vou passar aí tal hora, te encontrar na esquina. Eu falei, show. Me arrumei toda. Eu tenho um vestidinho desse tamanho, um salto desse, cabelo solto. Na época eu usava mega, tava de mega. Esse aqui é meu. Mas tava de mega. Mega ondulado, toda trabalhada, né? Fui pra rua. Tô lá, linda e bela, na rua esperando o boy. Aí tá, peguei a retinha aqui da minha casa, que é um. Aqui a gente vai, vira assim uma esquina, e fui. Nisso ele já tinha me passado o carro, né? Já tinha dado a descrição do carro, tal, cor. Tá. Olhei e vi o carro vindo. E ele botou, tô chegando, tô aí na rua. Falei, tá. Vi o carro vindo, andando devagar. Foi parando assim do meu lado. Se aproximou, eu olhei dentro do carro assim, tava o carro escuro, mas eu olhei assim dentro pro rapaz, abriu a porta pra mim, eu entrei. Oi, tudo bom, tudo bom? Dou um beijinho. Ai, tá. Nisso o carro tava tudo escuro dentro do carro. E eu falei, a gente vai pra lá, perto da minha casa? Ele falou assim, logo de cara, não posso ir pra ali não. Mas eu maldei. Mas nessa andadinha do carro, eu olhei pra cara do rapaz e eu falei, cara, isso não é o boy que eu tinha marcado. Não é o boy. Falei, me lasquei. O cara se fez de bonzinho na internet pra mim. De repente não pôde vir, mandou um colega, falou, vai lá, tem uma garota facinha lá, ó. Marquei encontro com ela, me chamou até pra ir na casa dela, você vai se dar bem. Falei, deve ser um maluco, tarado, alguma coisa. Tudo bem. Aí ele foi andando, eu meio sem graça, ele também meio sem graça. Eu puxei um assunto, aí ele falou, puxou também. E eu chamando ele pelo nome, gente. Não vou falar o nome do boy aqui, não, vou falar outro nome. Vou falar Ricardo. E eu chamando Ricardo, não sei o que, Ricardo. Ele me olhando meio estranho, tipo, cara, que é Ricardo? Tipo assim. Enfim. Aí ele tava pegando uma reta que era indo pra um lugar muito escuro. Nesse caminho eu falei, para esse carro. Ele foi e parou. Aí ele falou assim, vem cá. É, você é a Camila, não é? A Camila do Jobs. É porque eu marquei com a menina do Jobs, uma amiga minha me indicou. E é você, né? Aí eu falei assim, você é o Ricardo? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, nem eu sou a Camila. Gente, mas nesse ponto da história eu já tava com um pouco de medo. Porque o caminho que ele tava me levando era muito escuro. E eu falei assim, não, eu não sou Camila, eu não trabalho em Jobs nenhum. Aí ele falou, não, porque eu tô esperando uma menina do Jobs, você veio na minha direção, eu vi você parando, eu achei que era você. E eu falei, eu achei que era você, que eu também estava esperando uma pessoa, que não é do Jobs, mas eu também estava esperando uma pessoa, que eu ia conhecer hoje. E nesse meio termo eu falei, então, olha, me desculpa ele também. Eu falei, se eu tô indo embora, mas eu tava querendo sair daquele carro que eu tava em pânico, em pânico. E eu pensando o tempo todo que era o tal do. Antes eu tava pensando o tempo todo que era o tal do Ricardo que tinha me sacaneado e mandado um colega vir pra me pegar, né? Aí eu falei, cara, eu pensando, eu vou morrer nesse tempo, nesse caminho, porque ele andou um pedaço comigo. Eu dei no carro, ele fechou a porta, eu andei um pedaço.
Aí nesse tempo eu falei, ó, então você abre essa porta que eu quero sair desse carro, porque eu tava com medo. Apesar dele estar procurando os jobs, sei lá, vai que ele resolve ter que fazer alguma coisa comigo. Eu tava dentro do carro dele, no lugar escuro. Aí ele foi, depois desse tempo assim, ele abriu a porta. E nisso eu abri a porta de sair, né? E nesse tempo que eu saí do carro, meu telefone tocou. E era o tal príncipe Ricardo falando: onde você tá? Eu tô te esperando aqui em tal lugar, você não apareceu. Cara, aquilo me deu assim um alívio tão grande de ter saído daquele carro e de ter assim pensado, cara, ainda vai dar certo. O cara não me enganou, o cara não me sacaneou. Ele existe mesmo, ele é aquele cara legal que eu tava imaginando encontrar. E foi isso, eu fui andando, contando essa história pra ele, né? Fui falando com ele, porque eu tava tão nervosa que eu queria ele falar com alguém e com ele falando, que eu tava com medo. E nisso eu entrei no carro dele, a gente se conheceu, ele era maravilhoso. Era um príncipe mesmo, era um querido, muito educado, muito gentil. Apesar que depois eu descobri outras coisas dele, mas isso é para outro vídeo. Mas assim, a noite foi perfeita. Ele foi muito legal comigo. A gente ficou junto, ele foi lá em casa, né? Foi bem legal. E o meu fim de noite foi maravilhoso. Eu não sei se o final da noite do cara que estava esperando a menina do job também foi legal. Eu sei, gente, que eu fui confundida com a garota do job. Eu até entendo também. Eu também não sei como é que eu entrei naquele carro, gente. Porque assim, eu olhei pro cara e fiquei meio na dúvida, mas eu falei, de repente ele botou uma foto bonitona na internet. Mas eu já tinha falado por câmera, eu não me lembro se eu tinha falado por câmera. Eu acho que eu não tinha falado por webcam, não. Acho que eu tinha falado só falado, mensagem e fotos. Eu não lembro se eu tinha falado por webcam, não, porque eu acho que eu falei assim, pensei assim, ele deve ter botado uma foto bonitona, né? E é esse cara aqui. Mas, assim, olhando rápido, era moreno, tipo, lembrava o cabelo pra trás, assim, lembrava. Mas quando eu olhava dentro do carro, não tinha nada a ver. O cara era lindo, o que eu fui encontrar era lindo, era um príncipe mesmo. Era perfeito, assim, aqueles dentes brancos, aquele cabelo, aquele sorriso, era lindo. Então, a minha noite foi maravilhosa. Eu não sei se a noite do cara foi perfeita, igual a minha foi. Se ele achou a tal menina do job, espero que sim, que ele tenha tido uma noite tão legal como eu tive. E foi isso, gente. Agora, então, moral da história. Quando você for conhecer alguém da internet, pergunte. Veja, assim, veja pela webcam, pegue a placa do carro, pega o que precisar. Nada de nascimento, certidão, tudo. Porque, para você não passar por isso. Porque eu poderia ter entrado no carro de uma pessoa que poderia ter me feito muito mal, né? Ele poderia ter se aproveitado da situação. Eu estava dentro do carro sozinha com ele. E, né, poderia ter sido, não ter sido tão legal meu final de noite. Eu sei que foi um pouco de responsabilidade minha também. Eu deveria ter marcado um lugar público. Mas como eu falei pra vocês, a gente já se falava há tanto tempo que eu já me achava a própria namorada dele. E resumindo, fui confundida com a menina do Jobs. E é isso, gente. Se vocês querem saber mais, vocês já passaram por alguma coisa assim? Alguma história parecida assim louca? Porque é muito louca. Eu tenho mais. Se vocês quiserem escutar mais, me conta aí que eu tenho muito mais. Eu tenho que minha roupa, fiquei pelada na rua. Tem essas coisas assim. Tem umas doidas, umas histórias doidas aí. Se vocês quiserem escutar mais coisa, me contem aí, comentem. Comentem se vocês já passaram por essas loucuras, se vocês também já conheceram pessoas pela internet, como foi a experiência. Eu conheci mais de uma pessoa, tem outra, não foi essa não. Tem uma história muito legal também, de outra pessoa que eu conheci, com um final legal também. Graças a Deus meus finais foram legais. E é isso. Não esquece de curtir aí, não esquece de apertar o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau!